Olá, pessoal! Nós somos o Ciclo de Estudos em Odontopediatria e hoje o tema da nossa aula será Manejo Comportamental em Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista, o TEA. Sobre a equipe que auxiliou na formação dessa aula, temos o corpo docente, dos professores Renata Késia, Gabriel Silva, Fabiana Vargas. Temos também o estudante de pós-graduação Ian Andrade, as estudantes de graduação Fernanda Souza e Laura Ávila. Temos também as nossas coordenadoras Cristiane Bendo, Luísa Gatti e Patrícia Santos. A nossa aula hoje irá perpassar tópicos mais iniciais e conceituais sobre o TEA até chegar a tópicos mais da área odontológica. Então, iniciaremos com conceitos, abordagem epidemiológica, fatores etiológicos, para chegar no diagnóstico, pontos de saúde bucal, anamnese individualizada e, por fim, tópicos em manejo comportamental. Bem, para começar introduzindo sobre o que é o TEA, por definição, como foi disponibilizado pelo APA em 2014, o transtorno do espectro autista pode ser definido como uma condição que afeta o neurodesenvolvimento do indivíduo e aí pode causar déficits tanto em áreas de interação social quanto na rotina da vida, padrões, comportamentos repetitivos em questão de linguagem e socialização. A gente sabe que é um distúrbio, não é uma doença, porque na verdade não existe cura para o TEA, é uma condição. É uma condição muito envolta de estereótipos e preconceitos, porque até mesmo antes na medicina, na ciência, já tratavam como uma esquizofrenia infantil, mas atualmente a gente trocou esses termos preconceituosos pelo nome de espectro autista, segundo a DSM-5 na sua 5ª edição, no caso. Alguns conceitos que é necessário abordar sobre o TEA, os principais pontos envolvem 3 questões: a neurologia, o espectro e os níveis do autismo. É importante dizer que na neurologia ainda é de fase de estudo da ciência que o TEA pode ter causas relacionadas ao prejuízo neurológico, relacionado ao sistema nervoso central, mais especificamente a redução da quantidade de células de Purkinje no cerebelo, que vai afetar algumas sinapses entre os hemisférios do cérebro do indivíduo. E aí pode ter alguma relação com os déficits do neurodesenvolvimento que esse indivíduo pode chegar a ter. É importante dizer também, em questões sobre o espectro, que é uma palavra muito utilizada pelas pessoas que convivem com indivíduos que são autistas, porque se você conhece um autista, você conhece apenas um autista, porque o espectro passa aquela ideia de que não é uma condição engessada, de condições engessadas, de características únicas. Na verdade, não. O indivíduo pode ser diferente de outro que também tem autismo, manifestar de diferentes formas, por isso a palavra espectro, porque a gente jamais deve se apoiar, como já havia dito, em estereótipos ou características que são muito generalizadas, porque nunca é uma característica única e uniforme. E sobre os níveis de TEA, nós temos uma escala de gravidade que vai de 1 a 3. Na verdade, não é muito correto a gente ficar falando sobre a gravidade, porque também é uma palavra que envolve estereótipos, então podemos dizer níveis de suporte, que diz respeito ao quanto aquele indivíduo vai precisar do suporte de terceiros para conseguir desenvolver as suas atividades do dia a dia. É importante reforçar também que o indivíduo do nível 1 de suporte do TEA não é menos autista que uma pessoa do nível 3, por exemplo, porque na verdade essa escala se refere não à gravidade dele, da sua condição, mas sim ao grau de suporte requerido por aquele indivíduo. Então, como já havia abordado, sobre o termo correto ser níveis de suporte, ainda seguindo os critérios diagnósticos do DSM-5, na sua 5ª edição para o autismo, eles apresentam os níveis de suporte ou necessidade de apoio de terceiros na vida daquele indivíduo. Nível 1, onde tem um apoio necessário. Nível 2, onde o apoio passa a ser substancialmente necessário. E o nível 3, onde o apoio passa a ser muito substancial, muito necessário. Bem, para abordar agora fatores epidemiológicos, ainda liberado em estudos do CDC, o nosso Centro de Controle e Prevenção de Doenças,
Foi constatado que existe sim uma prevalência de autismo em homens 4 vezes maior do que acontece nas mulheres. As causas disso ainda são bastante incertas, ainda estão sendo estudadas cientificamente, sendo especulações girando em torno de causas genéticas mais prevalentes no sexo masculino, ou então que as mulheres podem acabar mascarando mais os sintomas quando necessitam de um nível de suporte mais baixo, por exemplo, o nível 1, que acabam tendo sintomas mais sutis e acaba prejudicando o diagnóstico eficiente, né? É importante dizer que a gente não tem dados levantados de casos de TEA para o território brasileiro, mas em dados fornecidos pelo CDC, especulando basicamente 2,8% de casos de TEA entre a população norte-americana e 2,2% para adultos norte-americanos, que são autistas. Quanto mais cedo o autismo for diagnosticado, as ações implementadas serão mais eficazes, gerando um melhor resultado e qualidade de vida para aquele indivíduo, gerando também uma sensação de conforto, que ele vai se sentir mais encaixado dentro da sociedade e perceber que aquelas características dele não são um problema, mas sim que na verdade ele tem TEA, é uma pessoa neurodivergente, mas que ainda consegue fazer as coisas do dia a dia perfeitamente, assim como uma pessoa neurotípica. Bem, de acordo com um gráfico que informa a prevalência de autismo nos Estados Unidos até 2023, a gente consegue ver que dados fornecidos pelo CDC nos informam que 1 em 36 crianças de 8 anos de idade são autistas nos Estados Unidos. É importante a gente afirmar que não temos dados nem levantamentos sobre o índice de autismo no território brasileiro, mas que fazendo uma conversão diretamente proporcional e aproximada, seriam cerca de 5,95 pessoas autistas no território do nosso país. Sobre os fatores etiológicos, ainda assim, é uma área de muito estudo, bastante incerta, mas podemos dizer que o TEA tem causas multifatoriais, como visto, pontos neurais, cerebrais, mutagênicos, imunológicos, ambientais e genéticos. Mas em questão de estudos recentes, é importante dizer que mais de 90% das causas, quando consideradas pelos cientistas, apresentam causas genéticas, e em segundo lugar, questão de menos de 5%, fatores ambientais. Bem, em artigos e estudos utilizados na produção dessa aula, esse que está apresentado na tela mostra que foi feito um estudo com 2 milhões de indivíduos em 5 países diferentes e mostrou que o risco para a TEA é majoritariamente genético, como já havia dito, acima de 90%, em torno de 97% a 99%, e a questão também da herdabilidade em crianças gêmeas que têm maior predisposição às duas terem TEA, ou então em questão da mãe ou o pai ter a condição do TEA e passar para os filhos, ou se a mãe já havia tido um filho com a condição do TEA, o segundo filho dela tem uma maior predisposição a também vir com o transtorno do espectro autista. Bem, para abordar agora fatores epidemiológicos, é ainda liberado em estudos do CDC, o nosso Centro de Controle e Prevenção de Doenças, foi constatado que existe sim uma prevalência de autismo em homens 4 vezes maior do que acontece nas mulheres. As causas disso ainda são bastante incertas, ainda estão sendo estudadas cientificamente, sendo especulações girando em torno de causas genéticas mais prevalentes no sexo masculino, ou então que as mulheres podem acabar mascarando mais os sintomas quando necessitam de um nível de suporte mais baixo, por exemplo, o nível 1, que acabam tendo sintomas mais sutis e acaba prejudicando o diagnóstico eficiente, né? É importante dizer que a gente não tem dados levantados de casos de TEA para o território brasileiro, mas em dados fornecidos pelo CDC, especulando basicamente 2,8% de casos de TEA entre a população norte-americana e 2,2% para adultos norte-americanos, que são autistas. Quanto mais cedo o autismo for diagnosticado, as ações implementadas serão mais eficazes, gerando um melhor resultado e qualidade de vida para aquele indivíduo, gerando também uma sensação de conforto, que ele vai se sentir mais encaixado dentro da sociedade e perceber que aquelas características dele não são um problema, mas sim que na verdade ele tem TEA, é uma pessoa neurodivergente, mas que ainda consegue fazer as coisas do dia a dia perfeitamente, assim como uma pessoa neurotípica. Bem, dando continuidade ao que a Fernanda falou, eu queria fazer a seguinte pergunta. Pessoas com autismo evitam contato visual? Bem, não é uma característica patognomônica do TEA. Pessoas tímidas também elas sentem um desconforto e evitam o contato visual, e isso pode ser parte de vários conjuntos de características que podem mudar
de um indivíduo para o outro, ou seja, não podemos fechar um diagnóstico ou fechar-se um diagnóstico de um paciente com TEA apenas por ele não conseguir observar, ter um contato olho a olho. Adolescentes e adultos com autismo frequentemente dizem que o contato visual é intenso ou desagradável para eles. Então, a aversão ao olhar pode se desenvolver mais tarde na vida, que é o que Jones relata. Bem, nesse artigo, ele fala sobre a possível associação entre o contato visual reduzido e o TEA. A redução do contato visual em bebês, ele pode ser um dos primeiros sinais de TEA. E a amígdala é uma região do cérebro central, uma região central do cérebro no processamento de estímulos sociais e emocionais que podem ter impacto direto nisso. Em relação às evidências neurais, estruturas subcorticais e corticais do cérebro de uma criança, eles precisam desenvolver e receber estímulo suficiente para que ocorra esse desenvolvimento do cérebro. O diagnóstico precoce do TEA, ele possibilita fornecer esses estímulos no momento certo, que favorece, assim, o desenvolvimento saudável da área cerebral daquela criança ou daquela pessoa diagnosticada com TEA. E os estímulos eles devem ser fornecidos pelos pais em colaboração com uma equipe multidisciplinar, ou seja, trabalhar com outros profissionais. Meninos e meninas, ele tem a mesma chance de ser diagnosticado com TEA? Bem, o TEA, ele não é um transtorno exclusivo do sexo masculino. Ou seja, diferenças de comportamento entre homens e mulheres podem ser observadas. E isso por conta das possíveis expectativas sociais e possíveis viés nos critérios de diagnóstico. Por isso, pode ser uma forma que os homens eles sejam mais diagnosticados do que as mulheres. Mas em relação à chance, os dois possuem a mesma chance de desenvolver o TEA. E há evidências que as mulheres tendem a mascarar melhor os sintomas do TEA, ou seja, levam a diagnósticos tardios ou diagnósticos incorretos. A multidisciplinaridade faz parte, sim, dos cuidados e no diagnóstico do TEA. Então, a gente tem os cuidados longitudinais, que é aquela detecção, entre aspas, precoce do autismo e no acompanhamento contínuo de crianças com TEA e suas famílias. Também temos a abordagem personalizada, que é tratamentos que são adaptados às necessidades e à realidade daquelas crianças. E, claro, com o alinhamento familiar, ou seja, observar os planos viáveis, considerando as prioridades e os recursos que aquela família tem. Em relação quanto à importância do diagnóstico ser feito o quanto antes, é porque pode ser diagnosticado com uma precisão em crianças menores de 2 anos, que é o período em que o cérebro ainda está em desenvolvimento e tem uma maior plasticidade, e a comunicação social, as habilidades cognitivas e adaptativas e a redução da gravidade dos sintomas de TEA, eles ainda não vão estar de uma maneira tão acelerada. E com isso, minimiza o impacto de comportamento que interferem as aquisições de habilidades funcionais futuras daquele paciente com o diagnóstico do TEA. Bem, sobre a questão do diagnóstico, podemos utilizar como base científica e coerente o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, DSM, na sua 5ª edição, que aborda que os 2 pontos principais para ser feito um diagnóstico certeiro e incisivo do TEA, primeiramente, é o déficit na interação social e em relacionamentos daquele indivíduo, e o segundo seria padrões restritivos e repetitivos, aliados à hiper ou à hiporreatividade sensorial da criança, do adolescente ou do adulto. É importante dizer sobre o lado multidisciplinar dessa questão, tanto na psicologia quanto na área da medicina, para conseguirmos um diagnóstico incisivo e muito bem feito, para que todas as questões de desconforto na vida daquela criança, adolescente ou adulto sejam minimizadas com o início de um tratamento e acompanhamento. Então, a importância de uma anamnese bem feita, ouvir a família, as pessoas que convivem com a criança na escola, dizer se elas percebem algum comportamento distinto, a questão do histórico familiar, que já havia sido abordado em questão de fatores genéticos, exame físico, observar a musculatura da criança, audição, visão, porque muitas vezes a criança com TEA pode ter uma atenção difusa em questão de... E os pais podem acabar confundindo com problemas de audição, por exemplo. Então, é importante a gente pegar todas as áreas da medicina para conseguirmos constatar um diagnóstico muito bem feito e não confundir com outras doenças.
Fatores e pontos também das questões neurais e de linguagem. Então, observar os interesses da criança, padrões e rotinas, se são interesses específicos e repetitivos, a questão de retirar a criança da rotina do dia a dia dela, se isso gera situações de desconforto e estresse para aquela criança. Agora, abordando fatores de linguagem, observar se ela consegue ter uma interação social boa, se a imaginação dela é utilizada ou se ela acaba levando basicamente tudo ao pé da letra, a oralidade, se a criança é um autista verbal ou não, se ela consegue interagir bem com terceiros, se não é algo estressante para ela. E qual o impacto do TEA na saúde bucal desses pacientes? A limitação de comunicação, o autocuidado limitado, ou seja, esses pacientes eles não conseguem fazer sua própria higienização bucal. E comportamentos autolesivos são outros, ou seja, o paciente, às vezes, como exemplo, ele pode bater sua cabeça contra a parede. E também hábitos alimentares, e que esses pacientes ele tendem a ter uma restrição e uma seletividade alimentar, que vai ser falado um pouco mais à frente. Bem, em relação ao impacto do TEA na saúde bucal, esses pacientes eles apresentam limitação de comunicação, ou seja, esses pacientes eles têm um pouco de dificuldade para se comunicar, autocuidado limitado, ou seja, esses pacientes eles podem ter desafios para a higienização bucal, pode apresentar comportamentos autolesivos, ou seja, alguns pacientes eles podem bater a cabeça na parede, como exemplo, e também possuem hábitos alimentares com uma seletividade alimentar, que vai ser falado um pouco mais à frente. E já em relação aos impactos do TEA na saúde bucal, a gente tem os efeitos de medicamentos, que eles têm total ligação com as questões de impacto nessa qualidade bucal desses pacientes, a oposição aos cuidados odontológicos, que fazem com que essas crianças não queiram atendimento odontológico, a hipossensibilidade à dor dentinária e a hipersensibilidade a estímulos internos podem ser fatores que fazem e contribuem com impacto negativo na saúde bucal dessas crianças e adolescentes com TEA. Em um artigo de Ferrazano e colaboradores, observa-se a possível associação entre o TEA e o traumatismo dentário. E observou-se que a taxa de traumatismo são maiores em crianças com autismo, a lesão dentária mais comum é a fratura do esmalte, incisivos centrais e molares permanentes são os que são mais afetados, e 70% apresentam comportamento autolesivos. Nota-se também a presença de hábitos bucais deletérios, como morder caneta, morder objetos, que facilitam esse possível trauma, e regurgitações. E continuando falando um pouco sobre saúde bucal de pacientes com TEA, nesse artigo, um estudo de Scope, mostra as características da saúde bucal de crianças e adolescentes com TEA. E foi observado que cárie dentária, limitação na higiene bucal, doentes gengivais, maloclusões, bruxismos e traumatismo dentário foram observados nesses pacientes e mostraram uma possível associação. Já nesse estudo de revisão sistemática e meta-análise, demonstrou uma prevalência de cárie dentária de 60,6% entre crianças e adultos jovens com TEA. Para a doença periodontal, a prevalência já foi de 69,4%. A prevalência dessas condições foi considerada alta, apontando a necessidade de políticas de saúde bucal voltadas para esses indivíduos. E os autores eles tentaram explicar da seguinte forma, que esses pacientes, como eles são expostos 3 vezes mais ao açúcar, ou seja, alimentações com sacarose, por conta das suas preferências alimentares, eles acabam sendo mais suscetíveis a desenvolver a dieta cariogênica. E isso se torna um desafio para os pais cuidadores fazer a higienização bucal desses pacientes por conta da heterogeneidade do espectro. Ou seja, pacientes nível 1, eles vão ter um pouco mais de facilidade, o pai ele vai ter um pouco mais de facilidade na hora de fazer a higienização. E diferente de um paciente normalmente nível 3, que o pai já vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer aquela higienização daquele indivíduo com TEA. Então, foi observado que a dieta cariogênica ela tem total relação com dificuldade de higiene bucal, que pode acarretar uma doença periodontal nesse paciente por conta dessa dificuldade de higienização bucal. Em relação à seletividade alimentar, os pacientes com TEA eles apresentam sensibilidade à textura e marcas de produto. A hipersensibilidade a características dos alimentos, como sabor, cor, temperatura e textura dos alimentos.
preferência por evitar refeições mais pegajosas, ácidas ou pastosas, e eles também evitam experimentar coisas que não conhecem, ou seja, é um pouco mais difícil você conseguir introduzir algo novo na dieta desse paciente. Bom, pacientes com TEA, eles podem ser resistentes ao tratamento odontológico, o que pode dificultar bastante a manutenção da saúde bucal. Então, é importante que o profissional ele tenha conhecimento das técnicas de manejo comportamental. Ter conhecimento não só quais são dos tipos de abordagem, mas também como aplicá-las, para oferecer ao paciente um tratamento tanto eficiente quanto humanizado. E antes disso, antes de saber qual abordagem utilizar com esse paciente, é importante que o profissional conheça esse paciente. Como a Fernanda havia mencionado previamente, o TEA ele se expressa de forma diferente em cada paciente. Então é importante você reconhecer suas particularidades e necessidades para definir qual abordagem você irá utilizar com esse paciente. Então, no primeiro momento, que é durante a anamnese, o primeiro contato que você vai ter com seu paciente, é importante você não só fazer perguntas como histórico médico ou histórico odontológico, mas também se envolver tanto com o paciente quanto com os cuidadores do paciente, porque eles vão ser responsáveis por te fornecer informações diversas e detalhadas sobre o paciente, como, por exemplo, se ele tem sensibilidade sensorial, sensibilidade a algum ruído, sensibilidade sensorial à luz, à textura de determinadas coisas, se ele tem algum elemento de conforto que ele pode usar durante o tratamento, se ele já foi submetido a um tratamento odontológico prévio, como que foi o comportamento dele, como que foi a experiência para o paciente. Então, é muito importante você conhecer seu paciente, determinar as suas necessidades e as suas particularidades para saber qual abordagem utilizar, a abordagem no qual será personalizada para aquele paciente. Então, este questionário ele é utilizado no projeto Abordagem Multidisciplinar para Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista, da UFMG. Ele é fornecido aos cuidadores para com que eles respondam essas informações na qual o questionário pede, para conhecer melhor o paciente. Então, nele tem perguntas como se sabe o grau de apoio do paciente, né? O nível de apoio, se a criança usa algum medicamento, se a criança tem alguma outra condição, alguma outra síndrome, se ele como ele lida com o ruído, né? Entrando naquela questão de sensibilidade sensorial. O que pode acalmar, né? No caso, seria algum elemento que acalme a criança, que relaxe ela para poder utilizar durante o tratamento. Se ela já foi ao dentista antes, se ela já tem um laudo, algum exame radiográfico, se ela gosta de animais, como, por exemplo, cachorro. Então, assim, claro que vocês podem fazer outras perguntas além dessas, né? Mas, assim, isso é para exemplificar o quão é importante conhecer o paciente, o quão é importante essas informações para você saber como abordar o seu paciente durante o tratamento, quais abordagens utilizar o seu paciente durante o tratamento. E aí, o manejo comportamental, ele é um método contínuo que busca desenvolver o relacionamento entre o paciente e o profissional, visando aliviar o medo e a ansiedade do paciente. Então, vocês vão perceber durante esses slides que vão passar a seguir que esses métodos eles vão ter como objetivo de diminuir tanto o medo quanto a ansiedade do paciente para oferecer a ele um tratamento mais relaxante, um tratamento mais confortável. E aí, dentro desses métodos de manejo comportamental, nós iremos abordar sobre a história social, sobre a adaptação do ambiente e sobre as técnicas comumente utilizadas. É importante o profissional entender que os pacientes com TEA, eles precisam de uma certa previsibilidade do que vai acontecer do tratamento. O desconhecido, o novo, pode gerar uma certa ansiedade e um certo medo no paciente. Então, é importante preparar o paciente antes da consulta em si, para com que ele se sinta mais confortável e relaxado durante o tratamento. Assim, a partir do momento que ele sabe o que vai acontecer, ele vai se sentir mais confortável, porque a gente prepara a criança, o paciente, para uma situação que vai acontecer. E a gente tem algumas opções dessas preparações, e uma delas é a utilização da história social.
A história social, ela vai ser uma série de materiais de instruções com legendas mostrando uma sequência de ações necessárias para realizar uma tarefa. E aí ela tem como objetivo diminuir tanto o medo quanto a ansiedade do paciente em relação ao desconhecido, a uma tarefa nova, como, por exemplo, um procedimento odontológico que ele nunca tenha feito. Entrando naquela questão de preparar o paciente a uma situação que ainda vai acontecer. E aí, ela pode ser incorporada tanto pré-consulta, com os pais mostrando essa série de materiais para o paciente. Ele vai mostrar várias vezes antes do tratamento, para que o paciente ele já se sinta preparado. Tanto durante o procedimento, o profissional também pode utilizar. E a cada tarefa que o paciente ele realiza, o profissional mostra que ele realizou, mostrando ao paciente o que ele já fez, as próximas tarefas que estão por vir, as próximas ações que estão por vir, e o quão próximo ele está de concluir determinada tarefa. E aí, a história social, ela pode ser utilizado objetos, figuras, fotografias, símbolos ou qualquer outro recurso que facilita o entendimento do paciente. E aí pode ser impresso ou também através de um tablet. E o que determina como que vai ser feito vai ser a preferência do paciente. E aí, nesse slide tem um pequeno exemplo de como é essa história social. No caso aqui, utiliza figuras com a legenda. Aí, por exemplo, na primeira figura, tá a legenda em cima: algumas vezes eu preciso ir ao dentista. Na segunda figura, é normal ficar com medo e nervoso. E na terceira figura, mas os dentistas são muito legais e eles querem apenas nos ajudar a cuidar dos nossos dentes. E isso, de uma certa forma, vai preparar o paciente, ele vai entender o que vai acontecer, como vai acontecer. Assim, consequentemente, diminuindo tanto o medo quanto a ansiedade do paciente. Essa imagem que está nesse slide, ela é um pequeno trecho de uma história social. Se você quiser ter acesso a ela inteira, você pode entrar nesse QR Code que está no canto inferior direito da tela. E para garantir um tratamento mais confortável ao paciente com TEA, não basta só aplicar apenas as técnicas utilizadas durante ou antes da consulta. É fundamental também adaptar o ambiente. O ambiente mais acolhedor, ele pode proporcionar um maior relaxamento e segurança do paciente, facilitando todo o processo do tratamento. Pacientes com TEA, eles podem ter sensibilidade sensorial. Então, é muito importante realizar a adaptação sensorial do ambiente, buscando diminuir tanto o medo quanto a ansiedade do paciente, fazendo com que seja um ambiente mais confortável para o paciente. E por isso também é tão fundamental conhecer o paciente durante a anamnese, porque é durante esse momento que os pais, os cuidadores, eles irão te fornecer informações se eles têm alguma sensibilidade sensorial, para você poder adaptar o seu ambiente de acordo com as necessidades daquele paciente. Então, por exemplo, se a mãe do paciente diz que ele tem sensibilidade sensorial com ruídos, você pode fornecer ao paciente protetores auriculares. Ou você pode fornecer um fone de ouvido com alguma música que relaxe o paciente. E aí os cuidadores também vão te fornecer essa informação de qual música pode relaxar o paciente. Ou às vezes até um vídeo que ele possa assistir durante o tratamento, algum vídeo que ele gosta de assistir. E isso é muito individualizado, de acordo com a preferência do paciente. Se ele tem sensibilidade sensorial em relação à luz, ele tem sensibilidade visual. Muitos consultórios odontológicos têm uma luz muito clara, fluorescente. Você pode utilizar uma luz mais ambiente, uma luz mais suave. O paciente também, durante a profilaxia, ele pode ter sensibilidade tátil com a vibração da caneta de baixa rotação e com a escova de Hobson, mas ele também pode ter uma sensibilidade sensorial com os ruídos também que a caneta faz. Então, você pode optar por realizar essa profilaxia com as escovas manuais. E essas adaptações, como havia mencionado previamente, vai de acordo com as necessidades do seu paciente. Vai de acordo com o que ele precisa, você vai adaptar.
E aí, essa imagem, ela mostra um quadro sensorial magnífico que foi desenvolvido pela equipe de terapia ocupacional. E ele é utilizado também no projeto de abordagem multidisciplinar para indivíduos com TEA, da UFMG. E ele possui elementos odontológicos, como, por exemplo, a máscara, as luvas, o sugador, que são utilizados durante o tratamento. Então, vai ser um momento ali que o paciente ele tanto vai se familiarizar com os elementos odontológicos, quanto vai ser um momento que vai ver se o paciente ele vai ter alguma sensibilidade sensorial em relação a esses elementos. E não uma sensibilidade sensorial apenas tátil. Teve um paciente que a professora Fabiana, coordenadora do projeto, ela compartilhou essa história com a gente, que esse paciente ele tinha preferência por luvas da cor azul. Então, foi providenciado luvas da cor azul para utilizar com esse paciente durante todo o tratamento. Bom, as técnicas comumente utilizadas são as técnicas de manejo comportamental já utilizadas na odontopediatria para pacientes típicos, que pode também ser utilizadas para pacientes com TEA. Mas é importante entender que não quer dizer que todas essas técnicas vão funcionar com o mesmo paciente, ou porque uma técnica funcionou com um paciente não quer dizer que vai funcionar com outro paciente. Como foi dito previamente, cada paciente com TEA ele vai ter uma característica clínica, então é importante você conhecer o paciente para entender qual técnica utilizar, qual abordagem utilizar com ele. E também é importante entender que não tem uma previsibilidade de quando o paciente ele vai começar a ter uma modificação positiva do seu comportamento. Tem pacientes que demoram mais, tem pacientes que demoram menos. Então é muito importante o profissional, além de ter essa noção de que o paciente não é um padrão, não é previsível, ele também tenha paciência, porque o paciente ele tem que ter seu tempo, o profissional ele tem que respeitar o tempo do paciente. Então, nesse sentido, eu irei abordar nos próximos slides sobre as técnicas comumente utilizadas e como consiste a sua aplicação. A primeira técnica a ser abordada é a técnica dizer, mostrar, fazer. Ela consiste em apresentar aos poucos a criança e o adolescente, o paciente, os elementos odontológicos que serão utilizados durante o tratamento, durante o procedimento, e de forma gradual, enquanto você vai apresentando esses elementos, o profissional ele vai explicando o que vai acontecer em cada etapa do procedimento. Claro que uma explicação no qual seja simples para gerar um entendimento fácil do paciente. E aí, com isso, ele busca promover a familiarização do paciente antes de realizar o tratamento propriamente dito. Então, desta maneira, o profissional ele busca fornecer informações preparatórias à criança para tornar o ambiente conhecido, o tratamento conhecido, preparar o paciente e, com isso, visando diminuir tanto o medo quanto a sua ansiedade em relação ao procedimento que será realizado. Bom, e como eu havia dito, o manejo comportamental ele é um método contínuo que implica em desenvolver o relacionamento entre o paciente e o profissional. E um relacionamento não existe sem comunicação. Então, é muito importante que o profissional ele se adapte com as necessidades daquele paciente. Então, por exemplo, se ele for um paciente não verbal, mesmo assim, ter uma estratégia de comunicação com aquele paciente. E o PECS, ele pode ser utilizado, ele pode ser uma dessas estratégias. Ele pode ser utilizado para pacientes verbais, porém, ele é indicado para pacientes não verbais. E o PECS, ele é reconhecido pela Academia de Odontopediatria Americana como uma técnica efetiva em relação ao comportamento. Ele é basicamente uma comunicação por trocas de figura, O PECS é uma sigla que significa Sistema de Comunicação por Trocas de Figura, e ele vai consistir em um livro de imagens, com uma série de imagens,
que permite ao paciente expressar seus sentimentos, observações, desejos de forma visual. E essas imagens elas irão representar isso, né? Então o paciente, ele te dá uma imagem que vai representar algo que ele queira expressar, e como é uma comunicação, você vai retribuir também com outra figura, com outra imagem desse livro. E aí ele pode tanto, de início, apenas utilizar uma imagem, uma figura, como chegar também a montar uma frase para expressar o que ele deseja. E aí, mas é importante também entender que, às vezes, o paciente não verbal, ele já tem alguma outra estratégia de comunicação. Então, é muito importante você adquirir essas informações pelos pais, pelos cuidadores. Se ele já tem alguma estratégia de comunicação, o ideal é você utilizar o que já funciona com ele, o que ele já utiliza já funciona com ele. E aí, a técnica de distração, ela vai consistir basicamente em distrair o paciente durante o procedimento, através do uso de algum elemento. Um elemento que vai ser de preferência do paciente, podendo ser algum brinquedo, podendo ser alguma música que ele possa escutar, podendo ser algum vídeo. E aí é ideal determinar 3 elementos, 3 itens, de preferência do paciente, que o faça levar até a cadeira odontológica, que o faça sentar até a cadeira odontológica e permanecer com a utilização desses itens durante toda a consulta. E o reforço positivo, ele vai consistir em recompensar ao paciente que colaborou satisfatoriamente. Pode ser tanto ao fim do procedimento, ao fim do tratamento, quanto a uma ação determinada que foi realizada. E aí, essa recompensa, ela deve ser altamente individualizada, e aí, de acordo com a preferência do paciente, podendo ser algum elemento físico, algum brinde, ou podendo ser palavras de afirmação, como, por exemplo, muito bem, parabéns. Só que é importante que elas sejam oferecidas o mais próximo possível do momento em que o paciente concluiu a tarefa solicitada. Então, como eu havia dito, pode ser uma determinada ação, como, por exemplo, o paciente abriu a boca, e aí você fala muito bem, parabéns, isso mesmo. Ou quando ele conseguiu finalizar um procedimento completo, e você pode oferecer algum brinde de preferência do paciente. A modelagem, ela vai consistir em o paciente observar um modelo a executar alguma tarefa específica sem demonstrar tanto medo quanto ansiedade. E esse modelo, na imagem, está sendo representado por um bicho de pelúcia, mas não necessariamente vai ser um brinquedo, pode ser alguma outra pessoa, alguém de confiança do paciente, como, por exemplo, a mãe, pode ser algum colega que já esteja acostumado com por exemplo, a ser submetido a um exame clínico, e aí ele realizando essa tarefa, por exemplo, ele se submetendo a um exame clínico sem demonstrar medo ou ansiedade, o paciente vai ver aquilo, ele vai entender que aquele procedimento a ser executado não irá causar dano nenhum a ele, além de que ele já vai estar se adaptando, já tendo uma previsibilidade do que irá acontecer. Bom, e aí a dessensibilização, ela vai ser uma técnica que vai envolver a divisão dos procedimentos a serem realizados em etapas menores, visando diminuir a apreensão do paciente. Então, cada procedimento ele vai ser concluído usando uma abordagem lenta e gradual. O tempo de permanência do paciente na sala de consulta será um tempo curto, além de que será ideal sempre ser nos mesmos dias, nos mesmos horários que será marcado, e ser procedimentos curtos. É importante que os primeiros procedimentos, os primeiros contatos do paciente à sala de consulta seja para, primeiramente, se ambientar com a sala odontológica, e com o tempo ir aumentando esse paciente e aumentando a permanência do paciente na sala odontológica, com o tempo, de uma forma gradual, de uma forma lenta, para que com isso ele tenha uma familiarização do ambiente, ele se adapte. Então, ela vai basicamente consistir em expor o paciente repetidas vezes ao ambiente odontológico de forma gradual, visando a sua adaptação
e cooperação durante as visitas ao dentista. Aí, a estabilização protetora, ela é uma técnica que será utilizada quando necessário, porém é importante ressaltar que ela, embora seja utilizada apenas quando necessário, ela é uma prática usual e segura em nosso contexto. Muitos profissionais eles podem ter receio de empregar a estabilização protetora, mas é fundamental entender que o seu uso ele não significa que estamos tratando o paciente como último recurso ou que não há mais opções para esse paciente, né? Na verdade, muitos pacientes eles podem se tornar mais cooperativos após a estabilização. Então, ela é uma abordagem respeitosa que visa atender sempre com cuidado e atenção. E aí, a partir disso, é importante o profissional entender que ela não é utilizada por conveniência e muito menos para punir o paciente. E é importante repassar essas devidas informações aos responsáveis. Informar como que funciona, como que emprega essa técnica de estabilização protetora, o porquê que ela está sendo utilizada, o porquê que a importância de estar utilizando ela, o porquê que está sendo necessária a utilização dela. Explicar aos pais que não está sendo utilizada para punir ou por conveniência da equipe odontológica e, a partir disso, diante disso, ter um consentimento por escrito dos responsáveis para aprovar a utilização da técnica de estabilização protetora. O ideal é que os pais eles estejam presentes na sala odontológica durante a estabilização protetora. Eles mesmos também podem aplicar a estabilização protetora, porque a presença da mãe ou do pai pode gerar mais conforto ao paciente, porém, pode ter casos que os pais não queiram estar presentes. E aí, nesse caso, é importante também ter essa informação registrada por escrito. E aí, existem alguns tipos de estabilização protetora. Nós temos a estabilização joelho a joelho. No caso, o paciente ele deita no colo do cuidador ou de alguém da equipe odontológica e coloca a cabeça no colo do profissional. Tem a estabilização passiva, que é através de dispositivos para estabilização, como, por exemplo, o lençol. E, por fim, a estabilização passiva, que é a que está sendo representada nessa imagem, que alguém da equipe odontológica ou o cuidador, ele irá estabilizar o paciente com o seu corpo. E aí, durante a estabilização ativa, é importante que a força de quem está estabilizando o paciente seja apenas o suficiente para estabilizar ele, que não seja uma força forte no nível que irá machucar o paciente, lesionar ele. Tem que ser uma força suave, apenas para conseguir estabilizar. E aí, como eu havia dito, o uso da estabilização protetora não quer dizer que o paciente ele não tenha mais chances de progresso, ele é um paciente cooperativo e não adianta mais, não tem outro meio, não tem outro recurso. Não, pelo contrário. Essa imagem ela representa exatamente que o paciente ele pode, em certo momento, precisar de ser estabilizado para poder realizar o procedimento, mas depois ele se tornar um paciente cooperativo. E nessa imagem mostra isso, né? No início, o paciente ele está sendo estabilizado, mas você pode perceber que na última imagem ele está realizando o tratamento normalmente, sem precisar de estar sendo estabilizado. Bom, a sedação, assim como a estabilização protetora, ela é utilizada também quando há necessidade. Porém, a sedação, ela é importante que a equipe odontológica que utilizar dela seja capacitada, porque o uso imprudente da sedação pode gerar risco ao paciente. Então, também é muito importante, obviamente, entender as condições sistêmicas, conhecer as condições sistêmicas do seu paciente para saber também se você pode utilizar a sedação consciente. E aí, a sedação, ela viabiliza o tratamento, reduzindo a percepção da dor e o estado de consciência do paciente, o que resulta em uma experiência mais tranquila e cooperativa do paciente. Ela não é amplamente acessível, porque o seu alto custo e a dificuldade de acesso pelo SUS limitam o seu uso.
Bom, e por fim, o último item a ser abordado é a utilização dos suportes bucais, que são utilizados para estabilizar os movimentos de fechamentos reflexivos, no qual o paciente ele não consegue controlar voluntariamente. E existem alguns tipos que estão sendo representados nessa imagem. A primeira imagem é o estabilizador, o suporte bucal do tipo Molt. Ele é como se fosse uma tesoura mesmo, no qual ele é de metal e a ponta dele é uma ponta macia, como se fosse um tubo de borracha mesmo. E aí ele é adaptado extraoralmente, essa parte de metal, e aí seria interessante colocar uma gaze entre o metal e a bochecha do paciente para não marcar a bochecha do paciente. E a parte macia ela é estabilizada intraoralmente no paciente. O do tipo Molt, ele é utilizado para abrir suavemente a boca do paciente, não podendo ser utilizado para abrir mais do que o paciente consegue e muito menos para abrir a boca do paciente à força. Na segunda imagem está mostrando o bloco de borracha. Ele, além de adaptar, ele também gera um conforto para o paciente. Ele é adaptado apenas intraoralmente na boca do paciente. Ele, por conta de ser adaptado apenas intraoralmente, ele é mais facilmente de ser desalojado. Então, seria ideal amarrar um fio dental em volta desse suporte bucal, para caso ele for desalojado, ele ser facilmente recuperado, principalmente se for de um tamanho menor. E aí, por fim, o do tipo espuma, que pode ser utilizado tanto dentro do consultório quanto em casa, a domicílio, pelos pais, durante a higienização bucal do paciente. Ele é utilizado para evitar que o paciente se morda ou morda tanto os cuidadores durante a higienização, quanto o profissional durante o procedimento. Os suportes bucais eles são bastante utilizados na rotina clínica, no dia a dia da clínica, e é muito importante ter os suportes bucais para a realização do tratamento do paciente durante o procedimento, caso for necessário a utilização deles. Mas caso você precisar do suporte bucal e porventura não ter no momento, você pode confeccionar. Nós temos essas duas opções de confecção de suporte bucal. A primeira, ela é conhecida como boneca. A imagem é bem autoexplicativa, no qual você vai utilizar palitos de picolé, uma gaze e fita crepe ou durex. Você vai colocar essa gaze em volta, bem na ponta do palito de picolé, e vai prender ao palito com essa fita crepe, esse durex. E aí, essa parte macia, que está a gaze, você vai adaptar intraoralmente entre as arcadas superior e inferior do paciente. E também a gente tem essa segunda opção de confecção de suporte bucal, que é com cano PVC, que você vai cortar ele num tamanho ideal que encaixe no seu dedão e vai adaptar intraoralmente também na boca do paciente, entre as arcadas superior e inferior. Essa opção do cano PVC, você pode também fornecer aos pais, né? Fornecer essa opção de confecção de suporte bucal aos pais, para eles utilizarem durante a higienização em casa com o paciente. E aí, se os pais quiserem, você pode até se oferecer para polir ele, né? Depois dele cortar o cano direitinho, você pode até mesmo se oferecer para polir ele para os pais, para os cuidadores utilizarem em casa com o paciente. A do tipo boneca pode também ser utilizada, mas esse do cano PVC é mais indicado, porque se a do tipo boneca ela não for trocada de forma correta, ela pode mofar, né, correndo o risco de gerar uma infecção no paciente. Bom, então, dessa forma, finalizamos esse tópico de técnicas de manejo comportamental para pacientes com TEA. E a partir disso, eu quero destacar que é muito importante, sim, que o profissional ele tenha conhecimento de como aplicar, mas também é muito importante que, apesar disso, o profissional ele também tenha respeito, carinho e amor ao paciente. Então, para fechar essa aula, eu trouxe duas frases lindas para vocês poderem refletir, que a primeira é do Theodore Roosevelt, que é: faça o que você pode com o que você tem, no lugar onde você está.
E a segunda é do juramento do pediatra: se me faltar recursos, que nunca me falte amor. Dessa forma, concluo essa aula, agradeço a todos pela atenção e por chegar até aqui. Muito obrigada, tenha um ótimo dia.